Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21 e hoje a gente vai dar continuidade nesse vídeo aqui ao vídeo anterior, que a gente estava falando da história do Exu Caveira, e agora nós vamos falar sobre as qualidades e as características dos médiuns de Exu Caveira, né? Normalmente, os filhos de Exu Caveira, os médiuns que trabalham com esses Exus, eles gostam muito de marcar o próprio corpo. Tá? E eles gostam de fazer isso como uma forma de registro, né? Então eles fazem muitas tatuagens, eu tenho algumas inclusive, tenho uma rosa caveira aqui, mas eles gostam de marcar o corpo como uma forma de registro, de coisas temporais e atemporais, no sentido de aconteceu algo, eu preciso registrar e eu tenho que marcar isso para deixar isso como um ponto, né, uma bandeira que eu finquei aqui em um determinado tempo da minha vida, né? Então eles fazem muitas tatuagens, eles fazem muitos piercings, né, muitos que a juventude hoje em dia gosta de chamar de body modifications, né, que é mudar a forma do corpo de alguma maneira. E isso vem em razão do gosto, né, que eles têm por punir a própria carne, né, no sentido porque eles, inclusive, eles não sentem, eles são extremamente resistentes à dor, né? Então eles gostam de tentar entender onde está o limite da coisa que ele pode ir, da dor que ele pode ir, e eles acabam fazendo essa punição na própria pele, que é chamado de autoflagelo, mas entenda de uma forma comum e não de uma forma pejorativa, tá? Ele não faz isso como uma doença, ele faz isso realmente porque ele gosta daquilo. E ele tende a marcar a própria pele e a se cobrir, a cobrir a pele toda, né? Talvez isso tenha a ver um pouco com a questão dos ossos, né, da caveira, de estar se cobrindo para que não apareça aquilo que está muito exposto, né? Quem carrega caveira, por falar em ossos e caveiras, tem muito problema de cálcio. Então, normalmente, pode dar problema nos ossos, né? Aqueles problemas reumatológicos, problemas de osteoporose, problemas nos dentes. Normalmente, caveiras, filhos de caveira têm muito problema nos dentes, tem os dentes bastante debilitados e tortos, e mal cuidados, e isso vem muito em função das quisilas alimentares que os filhos de caveira precisam seguir e normalmente não seguem, tá? Então essas quisilas alimentares acabam deteriorando o seu corpo, porque eles comem coisas que não deveriam comer por serem filhos de caveira, e justamente por não poderem, eles sentem mais vontade ainda e mais desejo em consumir aquelas coisas. E é como, né, tem aquele gostinho de proibido, sabe? Aquela coisa não pode, então agora eu quero. E essas coisas vão deteriorando o corpo deles e deixando cada vez mais debilitados, especialmente a questão dos ossos e dos dentes. Os dentes costumam amarelar de uma forma muito rápida, mais rápida do que outras pessoas que não trabalham com entidades de caveira, né? Então, geralmente, todas as coisas que têm ligação com o trigo, né? Como eu disse no vídeo anterior, que ele era um grande senhor que plantava muito, tinha muitas plantações de trigo. Normalmente ele tem essa ligação com elementos de trigo, né? Ele tem quisila com os elementos de trigo, por conta dos problemas que originaram na vida desse Exu quando ele era encarnado, enquanto ele tinha essas plantações, né? Então isso fica como marca na vida dele e hoje vira uma quisila. Então as pessoas que consomem elementos que possuem características do trigo, como glúten, acabam deteriorando um pouco mais o seu corpo. Então, filhos de caveira, eles têm quisila com cerveja, eles têm quisila com pães, em geral, com cigarro. Cigarro amarela muito os dentes do caveira, de quem tem filhos, de quem tem médiums
dos médiuns que trabalham com caveira. E tudo que tem glúten deteriora bastante. Então, você que é filho de caveira, procure evitar esse tipo de alimento e fazer uma reposição de cálcio no seu organismo, que vai te fazer muito bem, tá certo? Os filhos de caveira, eles chamam muita atenção por onde eles passam. Não estou falando que eles são maravilhosos, que eles são lindos, né? Mas alguma coisa neles desperta a atenção das pessoas quando eles chegam num ambiente. É o impacto energético que eles trazem para aquele local onde eles estão. Né? O filho de caveira, normalmente, ele, apesar de ser discreto, né, no seu posicionamento, ele tem uma presença muito forte. Então é difícil de você não olhar e não se conectar àquela imagem. A energia deles é como se a energia deles sugasse muito a sua atenção. Né? E energeticamente eles são pessoas mais frias e mais silenciosas. Né? Quem trabalha com caveira sabe o peso que é você descer uma entidade dessa. Né? Porque o caveira ele traz uma energia de morte. Então essa energia de morte, que é um contrapeso à vida, né? ele impacta muito as pessoas. Então todo aquele interesse que as pessoas têm pelo oculto, né? Pelo mistério, pelo que elas não conhecem do lado de lá da vida, acaba chamando muita atenção. Então essa energia de caveira, quando um médium chega num ambiente, torna ele muito atrativo nesse ponto de vista. Né? Eles são extremamente protetores, né? Os médiuns de caveira são extremamente protetores, eles atuam mesmo como guardiões. Se você tem um grupo grande de pessoas, geralmente o médium de caveira é aquele que está um pouco mais distante do grupo, ele está observando, ele está olhando, ele está cuidando daquele grupo. Não que ele seja um segurança, né, do grupo, mas é aquele que está mais atento, ele tem mais perspicácia no sentido de fazer a leitura e falar, opa, peraí, aqui eu já vi, é assim, é assado, não vamos por ali, vamos por aqui. Ele já fez uma leitura e ele está aguardando, né, fazendo a guarda daquele grupo. É muito interessante, né? Porque traz essa característica do caveira de proteção, de cuidar dos seus filhos. E os seus filhos passam essa característica adiante, levando essa questão de cuidar do outro, especialmente das mulheres, né? Adiante na sua vida, no seu dia a dia. Os filhos de caveira, eles têm inclusive a tendência de seguir profissões que tenham essas características, né? Então, normalmente, você vai encontrar muitos filhos de caveira que são policiais, que trabalham com armas, né? Que trabalham com serviços de proteção, de segurança, militares, o exército. Isso é bastante comum de se encontrar por aí, né? Eles têm a tendência também, os filhos de caveira, a funcionar melhor durante a noite. Isso é muito interessante, porque o caveira, ele tem essa ligação com o Omolu, né? Ele tem essa ligação com o fato da passagem da vida para a morte, que é uma coisa silenciosa, né? Ele tem essa ligação com o cemitério, ele tem essa ligação com a escuridão. Então, os filhos de caveira, normalmente, eles funcionam melhor, a sua cabeça processa melhor à noite. Então, eles são mais produtivos e mais criativos quando o sol se põe do que quando está à luz do dia. E é uma característica que, por observação, da média dos filhos de caveira que você conhece, consegue notar. E conversando com eles rapidamente, você consegue perceber isso também. Para os médiuns de caveira que estiverem me assistindo, eu indico, né, que vocês façam como uma firmezinha na porta da casa de vocês, ao lado esquerdo da porta, coloquem um vasinho pequeno com alguns galhos de trigo seco dentro dele,
né, que vai ficar bem bonito para enfeitar, não vai agredir os olhos das pessoas que chegarem e, ao mesmo tempo, vai servir como uma firmeza de proteção da sua casa e como uma firmeza de atração de prosperidade, dinheiro, finanças para dentro da sua casa, da porta para dentro. Fica essa dica. Para mais dicas, siga a gente aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com os filhos de caveira que vocês conhecem. E sobre os médiuns de caveira, esse é o vídeo de hoje. Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe todos vocês.